Aí as meninas falaram assim, não, mas você... As próprias atletas divas falaram, não, você não tem o corpo de transformação, né? Você tem um corpo de atleta profissional. E foi aí que abriu minha cabeça, né? Eles me cederam uma das inscrições para eu subir nas 2 categorias. E aí eu tive que ir atrás correndo de uma fantasia, porque eu não tinha mandado fazer. Usei uma fantasia de uma mesma menina que competiu em alguns campeonatos, a Manu Delay, que é de Dourados. Até repeti a mesma fantasia que ela, porque eu peguei emprestada. Certo. E foi lá que eu comecei a abrir minha cabeça pra ser uma atleta de fato, né? E qual foi o resultado ali nesse dia? Você lembra? Nesse dia tinham 13 mulheres lindas. Muitas mulheres bonitas. Eu fiquei em quinto lugar. Um mês antes de ir pra Miami, isso tudo. Um mês antes de ir pra Miami. Isso ali te dava uma resposta, então, do que você poderia ter em Miami também. Assim, na Diva Fitness eu fiquei em quinto. E no Transformação eu subi a gente sobe com homens também, né? Eu fiquei em segundo. Porque tinha um cara que ele era muito obeso, passou de 140 quilos, só que ele era bariátrico, né? E ele ficou em primeiro. Entendi. Então mas não tem esse critério de contar pra quem foi bariátrico ou não? Deveria ter, né? Porque eu não fiz cirurgia, não fiz uma lipo, não fiz uma Devia nada. ter uma categoria também, né? Exatamente. Pra quem isso, pra quem fez aquilo. Foi o que a gente conversou quando a Rochelle tava aqui. Falou assim, gente, deveria ter um campeonato exclusivo pra quem nunca nem tomou veneno na vida. Exatamente. Pra gente ver. Eu concordo. E como é que sabe se não tomou ou não? Tem como provar? Tem teste de doping, dá pra Mas fazer. e se o cara tomou, tipo, 5 anos atrás, sai no doping Será que atualmente? pega? Não, aí já não, acho que não pega mais. Aí não. tem que ser o cara sincerão mesmo. Né? Não, mas seria da hora, porque se tivesse um campeonato desse jeito, você ia ver o limite do corpo do ser humano, onde vai naturalmente. A gente tava conversando esses 6 dias, né, no podcast nosso. Se tiver o teste de antidoping também, a maioria dos atletas param de tomar semanas antes, né? Já não pega. Já corta. Aí eu já não sei te responder, não posso te falar sobre essa pergunta, mas assim, a gente quando vai subir umas 2 semanas antes, às vezes até 3, corta já o hormônio esteroide, para começar a hiperidratar e desidratar e já ir desinchando, porque o hormônio esteroide é uma coisa que traz resultado se você trabalhar junto com ele, né? Sozinho ele não ele não até faz retém milagre. muita água, então a tendência é você ficar até um pouco inchado. A musculatura ficar inchada. Por isso que você tem perder de definição, no caso. Exato. Né? Por isso você tem que beber muita água, fazer bastante cardio, porque senão, principalmente em mulher, né? E a dieta tem que ser um pouco mais regrada, dependendo da categoria que a mulher vai subir. E aí, pra você ter essa primeira experiência, você teve que fazer essa preparação? Fiz. Você teve que... Isso aí, o coach que fazia toda essa organização, tudo de foi seu primeiro contato ali também com... Na verdade foi o segundo, porque... um tempo antes eu fiz uma desidratação, hiperidratação e desidratação para fazer umas fotos. Foi a primeira vez que a gente fez um teste, né? Pra ver se eu não ficava muito fraca, não tinha cãibra, entre outras coisas assim. Mas essa questão do preparo, eu falo, hormônio você chegou a ter que tomar nessa época? Pra competição? Pra competição? Sim. Você foi o seu primeiro contato com... Foi o primeiro contato. Eu tomei meses antes... de eu decidir entrar para a WBFF, né? Porque a WBFF é uma federação onde as meninas, elas são bem femininas e elas são bem seca mesmo, assim, sabe? E o rosto é bem harmônico, é bem delicado, não é um rosto virilizado. Então, o meu treinador falava, quanto menos você usar, melhor. Eu usei pouquíssima coisa. Ele tem que ser uma dosagem certa. Dosagem bem baixa e assim, nos últimos 6 meses antes da competição, eu fiquei só com GH. Só que a minha dieta era muito restrita. E GH desses aí é o mais caro, né? Desses que tem pra... GH é um hormônio do crescimento, né? É muito utilizado aí pelos atletas. Ele segura bastante a massa muscular e deixa a pele bem fina, parecendo um papel. Mas também é uma coisa que você tem que saber usar a dosagem, né? Depende da categoria do atleta, se é homem, se é mulher. E com isso você sentiu muita diferença no desempenho, realmente? Senti. Muda muito. Mas eu acho que a minha dedicação na dieta era maior do que tudo. Porque eu fiquei sem qualquer tipo de açúcar, até da fruta.
Eu não tomava refrigerante, eu não chupava chiclete, eu não tomava... Caraca, nem chiclete? Não tomava... Nem Trident, que não tomava, não. Meu treinador... Nada que estimulasse, né? Nessa época, né? Porque agora tem vários métodos de você se manter bem e manter uma qualidade boa sem fazer uma dieta tão restrita. Mas como eu tinha perdido muito peso e eu precisava de um resultado bem bom para ir para Diva Fitness, que era no mês seguinte em Miami, ele me deixou bastante tempo sem açúcar até da fruta. Eu só tomava suco de limão puro. Caraca. Tanto que até hoje... Você não sentiu o gosto o paladar acostumou? Acostumou. Até hoje eu tomo café puro, suco de limão puro, mesmo eu não estando em dieta restrita. E aí depois disso, depois daqui no Brasil, foi a sua viagem para Miami? Fui sozinha para lá. Foi só você? Fui sozinha. E aí, como é que funciona isso para você ir sozinha assim? Sem nenhum treinador, nem nada junto? Fui sem nenhum treinador. Ele ficou falando comigo, né, a todo tempo, pelo WhatsApp. Mas e aí, como que funciona isso lá? O treinador ele manda a hiperidratação dias antes, são 10 dias antes que a gente começa a fazer uma finalização. Você começa a hiperidratar, é bastante água, depende. Mulher geralmente 8 a 10 litros de água, né? Eu cheguei a tomar 10, de 8 a 10. Em algumas preparações eu tomei 10. E é muita água, né? É muita água. E nesse tempo você tá comendo só proteína. Proteína, brócolis, depende do preparador físico, né? E depende também da maturidade muscular que o atleta tem. Mas o meu preparador sempre fez as finalizações eu comendo limpo. Eu nunca comi porcaria. Eu comia porcaria só no último dia. Às vezes. Que era uma pizza um dia antes, né? E no outro dia começava a comer o salgadinho pra musculatura inchar. O carbo com sal incha a musculatura que tá sem a água. E você não ficou com nenhum receio de estar fazendo isso sozinha lá? Porque querendo ou não, você não sabe, né, como o corpo vai reagir a essa... Na verdade, assim, eu às vezes não tinha o tipo de comida que eu tinha que comer, que eu fui no mercado, comprava as coisas, fazia as marmitinhas, não dava certo. Aí eu ia num lugar perto e comia ovo. Ovo mexido e com... menos gema. E tu tinha viajado já pra fora? Assim, não, primeira vez. A primeira vez sozinha pra lá? Desenrolava o inglês, não? Meu inglês sempre foi intermediário, né? Mas dava pra se virar lá. Mas... Assim, ali na região da Flórida é tupida de brasileiro, então é mais fácil. E quando você chegou lá, você encontrou alguém assim, brasileiro, alguém que você pudesse... Não. Tu ficou sozinha mesmo? Eu fiquei assim, ó, eu fiquei uns 4 dias sozinha num hotel em downtown, no centro de Miami. Aí eu combinei de encontrar uma menina que eu conhecia do Rio, que morava lá. Depois, no último dia, eu fui ficar na casa dela, fui no mercado, preparei as marmitinhas, né? E falei, cara, eu vou deixar preparado essas marmitas, que é o peso certinho, sem sal, sem nada, porque a gente fica sem sal. O sal só entra no último dia. Só que no final das contas, eu tive que... A WBFF, eles exigem que você fique no hotel do evento. Hospedado, né? Lá. E é uma federação que tudo eles cobram, é tudo muito caro. E eu paguei os 2 dias, que era o sábado e domingo, no hotel do evento. Que é um hotel caríssimo, chama Hyatt. Certo.